Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Daniel Cardoso e nessa aula a gente vai dar movimentação ao nosso jogo, tá? A gente vai fazer que o chão se movimente e a gente vai criar um cenário de fundo e também esse cenário vai se movimentar, tá bom? Lembrando que não é o nosso personagem que movimenta, mas sim é o chão e é o cenário atrás, tá bom? Para isso a gente vai ter que criar um script novo para movimentar esses dois objetos, que no caso são duas texturas, tá? Que nós já criamos aqui, o fundo de tela e o chão, tá bom? Vamos criar então um novo C# script. Vamos dar o nome de mover cenário. E nós vamos colocar o nosso mover cenário dentro do nosso objeto chão. A gente arrasta para cá, tá bom? Lembrando que no nosso GameObject chão, nós temos aqui uma textura e aqui a gente tem um parâmetro offset. Se a gente pegar esse parâmetro na posição X e mover, por exemplo, para a direita, a gente vai movimentar o cenário. Então é isso que a gente vai fazer para o chão lá no script. A gente vai dar uma movimentação aqui, uma velocidade para o nosso chão e vai fazer com que ele se movimente. Vai dar a impressão do personagem estar andando ao invés do chão, tá bom? Então vamos entrar dentro do nosso script, mover cenário. E esse script vai funcionar tanto para o chão como para o fundo do nosso jogo, tá bom? Primeiramente a gente vai criar algumas variáveis aqui. Então a gente vai criar uma private, que tipo material, tá? Que a gente vai querer saber qual é o material que está sendo usado naquele objeto, tá bom? E o nome dela vamos colocar material atual. Vocês vão perceber que diferente do que a gente fez, por exemplo, para pegar o componente, por exemplo, do jogador, a gente pegou o componente do animator, o componente do hitbody, tá bom? Ao invés da gente pegar o componente e arrastar para esse campo, aqui a gente vai fazer no script algo diferente, que a gente vai só jogar o objeto no script. Vocês já vão entender isso na frente ali, na hora que eu for colocar o código, tá bom? Outra variável, dessa vez é pública, tá? É do tipo float. Essa vai ser a nossa velocidade. Vai ser a velocidade que o nosso chão vai se movimentar e também que o nosso fundo vai se movimentar, tá? Lembrando que esse script vai ser válido para os dois, as duas texturas, os dois materiais que a gente importou na Unity, tá bom? E uma variável também pode ser private, tá? Porque eu não vou querer que apareça lá no meu inspector, que é propriamente o offset, que é para a gente calcular, que a gente vai modificar no objeto, tá bom? Agora, na função start, a gente vai fazer a inicialização do nosso material, tá? Que eu falei para vocês que a gente ia fazer diferente do que a gente estava acostumado a ficar arrastando aqui os componentes, tá bom? A gente vai fazer isso dentro da função start. Então, o que a gente precisa fazer é acessar o componente do render, tá? Para pegar esse material aqui, ó. Tá bom? A gente tem que pegar esse material aqui. Então a gente tem que acessar o componente dele. Para isso a gente vai buscar a nossa variável material atual, tá? E vai receber o componente, né, do material que eu quero acessar. Então eu vou entrar com o comando getComponent. Qual componente? O render. A gente abre e fecha parênteses, coloca ponto e a gente diz qual é a propriedade que a gente quer buscar. No nosso caso é o próprio material. Então, o que a função start vai fazer? Na hora que iniciar o jogo, o nosso material atual vai armazenar o material que está no nosso componente lá no nosso Unity, tá bom? E aí com isso, eu vou também vincular esse script ao fundo de tela. Então, quando ele estiver usando o objeto chão, ele vai buscar o material do chão. Quando ele estiver usando o fundo de tela, ele vai buscar o material do fundo de tela, tá bom? Por isso que eu vou usar esse script para os dois materiais. E agora, dentro do update, a gente vai fazer o nosso cálculo do offset, tá bom? Então a gente vai pegar a nossa variável offset e vai somar ela, o valor que ela tem atualmente, tá? Mais a nossa velocidade, tá bom? E a gente vai multiplicar isso por time, delta time, que é para, independente do dispositivo que você esteja usando, né? Ele funcione adequadamente, sem dar nenhum delay. Tá bom? A gente coloca isso em parênteses para facilitar aqui, porque isso aqui é uma questão de matemática. Você tem que pôr isso em parênteses para poder multiplicar isso e depois somar o valor do offset, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai atribuir essa conta ao nosso material. Então, a gente vai pegar a nossa variável material atual, a gente vai aplicar um setTextureOffset, tá? Que vai ser
o parâmetro que eu estou buscando lá na minha unit, tá? Eu estou procurando esse parâmetro aqui de offset. Aqui, ó, se vocês lembrarem, tá vendo? É esse aqui que eu estou usando. Então eu estou buscando ele aqui, tá bom? Então agora, se você abrir o parênteses, você vai ver que ele está procurando o nome, tá, da propriedade que ele quer e o valor da offset como um vetor 2, tá bom? Então, o nome dessa propriedade é, entre aspas, tá, pessoal? Vocês vão colocar underline main text, tá bom? E aí vocês vão dar um novo vetor 2, que é o que ele estava pedindo. Então aqui eu tenho que dar os valores de x e y, certo? Como eu quero que o meu offset seja mexido apenas no eixo x, que é esse eixo aqui, ó, conforme eu vou para a direita ou para a esquerda ele vai movimentando, então eu vou colocar o nome da minha variável aqui. Então aqui eu tenho que dar o nome das variáveis x e y, certo? Como eu quero movimentar apenas o eixo x, então eu vou dar o valor 0 para y e o eixo x vai ser o meu próprio offset, a minha própria variável que eu setei lá em cima. Então, offset para o x e 0 para o y. E a gente tem que fechar o outro parênteses, porque esse parênteses aqui é desse, e o de trás é quando eu abrir aqui o primeiro parênteses, tá bom? Então, com isso aqui a gente já consegue movimentar o nosso chão, tá bom? Vamos salvar, vamos lá na Unity. E aqui, ó, o que a gente vai fazer? Aqui no chão, a gente vai ter que dar uma velocidade para ele, certo? Vamos dar uma velocidade de 1 e ver o que acontece. Ó, tá vendo? Nosso chão já está movimentando. Ele está um pouco devagar, né? A gente pode colocar, de repente, 1,5 aqui. Agora ficou uma velocidade mais interessante, né? Beleza? Bem, agora a gente vai fazer isso também para o fundo de tela. A gente vai criar o fundo, né, do nosso cenário e vincular aquele script para ele também fazer aquele movimento, tá bom? A gente vai pegar, se vocês entrarem no Game Object Chão, vocês vão ver que ele tem uma propriedade Mesh Filter do tipo Quad, um Mesh Render, tá bom? E aí ele busca o render dele, no caso é o chão, tá? E o script, tá? Além da textura. A gente vai colocar essas propriedades aqui, menos o Box Collider, porque não vai ter nenhum tipo de colisão na parte do cenário, tá bom? Então a gente clica aqui o direito, vai criar um objeto vazio. Vamos dar um nome de fundo de tela, tá? Vocês criam o nome que vocês acharem interessante. Aí eu vou adicionar um componente, Mesh Filter. Vou colocar o Quad aqui nele. Vou adicionar um outro componente, Mesh Render. E aqui no elemento eu vou buscar o meu material fundo de tela, bom? Agora a gente só vai dar uma redimensionada nele, tá, pessoal? Só um detalhe, essas imagens aqui que nós estamos trabalhando são imagens que eu peguei da internet, tá? Então, por exemplo, apesar do chão estar bem perfeito assim na hora de movimentar, o nosso cenário ele vai estar com uma emenda, porque conforme ele vai fazendo a repetição, vocês vão ver que ele, assim que ele acabar o final dele, ele vai começar, né, do outro lado, e aí vocês vão ver uma emenda. Mas assim, como é um curso apenas para demonstração, vocês vão procurar uma imagem que achar mais interessante, tá? Se vocês quiserem usar a minha, fica a critério, não tem problema, mas o ideal é vocês acharem uma textura sem emendas, tá? Para ficar perfeito o seu cenário. Então eu vou redimensionar aqui a minha imagem, tá? Aí, ó, ele está tapando a tela, né? Então ele está na frente deles. Então é só mexer no eixo Z, olha lá, que eu vou pôr atrás, tá vendo? É igual como se eu fosse ver a minha perspectiva, né, 3D, tá bom? Ele está atrás dos meus objetos. Então aqui eu vou subir um pouquinho, tá? Vou deixar ele aqui. Pronto. Eu posso ir testando, tá, pessoal? Eu posso esticar ele mais, tá bom? Posso deixar ele mais baixo. Aqui no caso mais baixo não é interessante porque ele vai perder aqui a parte da tela, tá? Então a gente tem que subir até que essa tela seja preenchida, tá bom? Posso até subir mais um pouco, pronto. Aí, posso começar ele aqui, ó. Tá? Se eu der um play, ele não vai movimentar porque eu não coloquei o script, certo? Mas esse aqui vai ser o nosso cenário de fundo, ó. O que eu vou fazer? Eu vou lá no script e vou colocar aquele script mover cenário no nosso Game Object fundo de tela.
Agora eu preciso só colocar a velocidade, tá? Como eu não estou trabalhando com timing, por exemplo, aquelas repetições que eu fiz no meu chão, aqui eu tenho 3 chãos iguais, tá? Ó, se eu colocar time, ó, repara que ele está duplicando o meu cenário, tá vendo? Ó, esse aqui vai ser aquela emenda que eu comentei com vocês, tá bom? Como é só um curso mesmo para a gente entender os conceitos, isso aqui não vai fazer tanta diferença. Mas se você for vender um jogo, é lógico que você vai achar uma textura adequada, tá bom? Então, como a gente não está mexendo com o Tiny e a nossa imagem de fundo é maior, a nossa velocidade vai ter que ser bem menor. Ela não pode ser, por exemplo, como o nosso chão está 1.5, a gente não pode colocar 1 e nem 1.5, muito menos 1.5. A gente coloca 0. Por exemplo, 0.5 e aí ele vai estar numa velocidade interessante, porque como o cenário está no fundo, é como se ele estivesse andando devagar, tá vendo? Olha que legal que ficou. E aí a gente consegue fazer o pulo, né? Abaixar. Ó, repare aqui a emenda, né? Mas não tem problema, é só para fins educacionais mesmo que a gente está usando. Então eu peguei uma imagem qualquer pela internet aí pra gente dar um ar mais interessante aí pro nosso jogo, tá bom? Bem, pessoal, essa aula vai ficando por aqui, tá? Ela foi basicamente para ensinar como faz os movimentos, tá? Que vai ter no nosso jogo, tanto no chão como no nosso cenário de fundo, tá? Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até mais.